Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando os crimes desse velho imbecil e retardado, manipulando aqui entregadores a me ofender, enchendo meu saco, usando meus amigos aqui contra mim, destruindo a minha rede de contatos, destruindo meus projetos, enfim, né, todas as minhas relações aqui, porque é um verme, é um lixo, é um merda, e continua enchendo a porra do meu saco aqui, atrasando a minha vida, porque é um imbecil. Enquanto eu não me livro desse animalzinho, eu vou fazendo aqui o que ele não meteu a pata para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, certo? No vídeo de hoje vamos fazer uma reflexão aqui, tá? Como está aí no título, né? Algumas reflexões importantes sobre o livro 8/1, A Rebelião dos Manés. Tá aqui, ó, esse livro bacana aqui, assinado pelo Pedro Fiore Arantes, Fernando Frias e Maria Luísa Menezes. Então vamos refletir alguns temas aqui desse livro em conexão com algumas questões que eu tenho desenhado com vocês aqui também durante esses, enfim, né, esses 3 anos aí que eu tenho feito aqui os vídeos do canal, tá? E também algumas ideias que eu tenho em texto aqui, etc e tal, artigos e tudo mais. Tudo que esses animaizinhos não destruíram, né, tá aqui, tá, enfim, tá arquivado aqui no YouTube, etc e tal, nos textos. E eu vou usar algumas dessas ideias aqui para refletir com vocês algumas questões desse livro aqui, que eu já li a introdução e o primeiro capítulo, tá? Então vou falar um pouquinho hoje sobre a introdução, que é inclusive assinada, deixa eu dizer para vocês aqui, assinada pelo Thales Absaber, tá? Então tá aqui, e vamos refletir alguns temas aqui, algumas questões. Enquanto esses animais não destruírem, eu vou fazendo aqui, tá? Antes eu deixo com vocês mais uma vez a dica do meu romance, que saiu tem 2 meses e meio mais ou menos, tá? Tá aqui. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, você ganha também 2 marcadores, tá? E o livro vai autografado. Para além disso, também tem um livro de poemas que saiu em 2023, também não consegui vender nada por culpa desse bandido retardado. Continuo aqui divulgando o livro civilizadamente, tentando me livrar desse animalzinho para ver se eu consigo seguir o meu caminho aqui em paz, tá? Então quem quiser aí o livro de poemas ou o romance ou os dois juntos, ganha os marcadores do mesmo jeito, tá? Então vamos lá, pessoal. Então tá aqui, né, o livro 8/1, A Rebelião dos Manés. E apesar, né, de todo esse inferno que eu tô aturando aqui, causado por esse bandido retardado, esse lixo de merda, já tem mais ou menos aí 8 anos, 9 anos que eu tô aturando esse demente, eu tenho conseguido fazer algumas reflexões aqui que eu acho que são importantes, que dizem respeito a algumas questões interessantes aí do Brasil, e uma delas tem conexão com isso que aconteceu no 8 de janeiro de 2023, né? No início do ano eu fiz um vídeo aqui para falar do aniversário de 2 anos desse evento bizarro lá que aconteceu, e que, no meu ponto de vista, tem ali um caráter bem interessante digamos, de denúncia, né, de uma característica que muitas vezes ficou oculta, né, na direita brasileira, e que esses retardatários que são os bolsonaristas, né, de maneira geral, sejam aqueles que são lá, né, os mais atuantes na política e tal, que estão lá no Congresso, estão, enfim, né, no Senado, etc e tal, e na presidência, né, no caso do Bolsonaro, mas seja também o cidadão comum que, por um motivo ou outro, seja ali por, enfim, né, por uma identificação em algum nível, seja mais por, enfim, né, por uma ingenuidade ou por outros aspectos, acaba aderindo também. E, enfim, e aí eu já cheguei a algumas conclusões provisórias aqui, que eu já troquei com vocês, e vou relembrar algumas dessas conclusões, ao mesmo tempo que eu faço a reflexão aqui de uns pontos do livro, desse livro, né, e da introdução deixa eu ver aqui de novo o nome dele, porque o nome dele é difícil, Thales Absaber, tá? Então tá aqui o Thales Absaber, ele assina aqui a introdução. Então vamos lá, pessoal, vamos falar já um pouquinho aqui, tá? Cadê aqui, né? Vamos ver. Antes eu já vou lembrar para vocês aqui 2 eixos de raciocínio que eu acho que estão conectados com essa questão que rolou lá no dia 8 de janeiro de 2023, tá? Para além de outros detalhes aí, né, que são, enfim, periféricos e tal, mas tem 2 questões que para mim são centrais, que estão ali naquele evento, que são, enfim, significativas. O primeiro é o fato dele ser uma obra aberta e escancarada do que é a direita tradicional brasileira, e do que é a direita brasileira de maneira geral, né? Então eu já desenhei isso aqui, fiz um vídeo sobre isso especificamente, mas fiz outros nos quais eu comento isso, né, ou de passagem, ou, digamos, conectado com algum outro assunto, tá? Então tá aqui o Obra Aberta, do Humberto Eco,
tá? Para quem quiser aí acessar essa ideia. Muita gente brinca, né? Uma das bases dessa ideia que eu tive aqui é até uma brincadeira que a galera que estuda aqui literatura e tal e filosofia faz com essa ideia dele, né? Dizem, né, que a obra é aberta, mas não é escancarada. No caso do Bolsonaro, em relação à direita, em relação ao que ele denuncia da direita brasileira, ele é uma obra aberta e escancarada, né, do que é a direita brasileira, tá? Porque ele não tem filtro nenhum e porque ele é nitidamente um retardatário, né? Não exatamente na política estrito senso, porque ele está lá no Congresso há basicamente 30 anos, né? Diga-se passagem, sem fazer nada de produtivo, a não ser defender a ditadura militar e defender a classe dos militares ali do ponto de vista estrito, né? Mas é um retardatário porque nitidamente ele não tem o menor traquejo para se posicionar em público com o filtro que a direita tradicional tem. E a direita, quando eu digo direita tradicional, mesmo os novos nomes, né? Como por exemplo Eduardo Leite, que botou o estado do Rio Grande do Sul inteiro debaixo d'água e foi dar entrevista dizendo que, olha, porque nós temos outras pautas e tal. Essa ponderação diante de uma tragédia, o Bolsonaro não tem, né? Ele vomita ali tudo e por isso ele é uma obra aberta e escancarada do que é a direita tradicional, do que é a direita brasileira, salvo as exceções de praxe, né? Bom, e aí eu falei também que nesse sentido, né, o Bolsonaro seria uma espécie de herói traidor, né? Ele é o herói, o mito, né, da galera que aderiu às ideias dele, mas ele também é um traidor na medida em que ele traz justamente essa, quer dizer, o aspecto de traidor dele é essa obra aberta e escancarada que ele é dessas contradições da direita tradicional e etc e tal, tá? Então aqui eu estou mostrando esse livro porque tem o conto do Borges aqui, o tema do traidor e do herói, tá? E aí, apenas para poder acrescentar esse ponto aqui, eu mostro também aqui para vocês o livro do Joseph Campbell, tá? O Herói de Mil Faces, porque aqui aparece aquela ideia da jornada do herói, né? Que é muito comum no cinema, com as suas variações, etc e tal. E a gente pode, inclusive, né? Enfim, posso até fazer um vídeo sobre isso aí para o futuro, se eu conseguir me livrar desse lixo aqui, né? Para falar sobre a jornada do herói traidor, né, que seria justamente a jornada do Bolsonaro, quer dizer, desde a ascensão dele, né, quando ele faz aquele discurso bizarro lá contra Dilma enfim, né, no impeachment, né, no processo de impeachment, até a inelegibilidade dele e, digamos, né, até o que acontecer depois aí, né, vamos esperar o que vai rolar com ele aí, né? Então essa jornada do Bolsonaro é essa jornada da obra aberta e escancarada do bolsonarismo. E o bolsonarismo, inclusive eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso muito en passant, isso que se chama de bolsonarismo começou antes do Bolsonaro, né? Começou com a vaia a Dilma na Copa das Confederações, se não me engano de 2013, na qual, né, uma direita, enfim, um público de classe média alta, etc e tal, lá em Brasília, vaiou a Dilma ali a partir já de um deslocamento da pauta das manifestações, misturado com outras coisas e tal, que a gente também já desenhou aqui em alguns vídeos, né? Mas então essa jornada talvez não seja nem o caso de fazer uma jornada do Bolsonaro, mas uma jornada do bolsonarismo, né? Como essa obra aberta e escancarada dessa parcela retardatária da direita brasileira, ou seja, essa galera que sempre foi de direita no comportamento, mas nunca ligou para a política. Ou seja, sempre respondiam: eu não ligo para política, não estou nem aí para isso, não estou cagando para isso, é tudo ladrão, etc e tal, e de repente acordaram para o fato de que existe política. Só que, né, como estão digamos, nesse lugar, nesse espaço histórico de retardatários, acabam, enfim, ou ignorando certos aspectos importantes da questão, quando se trata do povo e tudo mais, ou, no caso do Bolsonaro mesmo e dos governantes e mesmo dos congressistas, aí o negócio já fica ali, essa obra aberta, escancarada enfim, dessas manifestações violentas ou patéticas que a direita tradicional não tem, né? O tal do Tarcísio dando martelada com toda a violência lá, isso a direita tradicional não faz, né? O Eduardo Leite representa melhor essa direita tradicional nessa perspectiva aí, digamos, fechada, né?
para que as contradições não fiquem evidentes. Tá? Então tudo isso é importante e e aí vocês vão ver que esse evento do 8 de janeiro ele é digamos, o ápice, né, dessa obra aberta escancarada que é a direita brasileira e que é, de certa forma, também, como está bem descrito aqui nesse conto aqui do Hans Christian Andersen, né, a roupa nova do imperador digamos que o rei está nu, né? Ou seja, né, a direita brasileira está nua no sentido desse escancarar, né, do comportamento do Bolsonaro. Então o fato de que o bolsonarismo são obras abertas, uma obra aberta escancarada, né, do que é a direita brasileira, é digamos, essa nudez que no comportamento dos tradicionais fica muito bem filtrado, muito bem, digamos, né, polido e tudo mais. E diante disso, e diante enfim, né, não só do acontecimento lá do 8 de janeiro de 2022, mas também de 2023, né, mas também das consequências que tudo isso gerou, digamos, né, é um momento de reflexão do país, assim, importantíssimo, fundamental, e que me parece, do meu ponto de vista, que muita gente ainda não entendeu a dimensão daquilo, né? Ou, né, no caso da direita tradicional, faz questão de dar aquela, né, enfim, digamos, né, mantém a discussão num aspecto superficial, nos crimes, estrito senso, e pouco se discute da simbologia que aquilo tem. E vocês vão ver que, pelo menos no início aqui do livro, os autores ali, né, que dialogam sobre isso, eles também, de certa forma, digamos, fazem um certo encaminhamento para uma espécie de historiografia do presente que não ajuda a entender muito bem essa questão. Tá? Vou também tentar ponderar alguns detalhes disso aqui. Tá? E aí, pessoal, só para finalizar, né, ainda nessa questão da obra aberta escancarada, acho que a gente deveria fazer uma espécie de elogio da mentira, né? Ou seja, né, uma espécie de elogio da farsa que é o Bolsonaro e daquilo que essa farsa que ele representa demonstra do restante do desenho político do Brasil, da direita brasileira, não só político, mas cultural e comportamental e etc e tal, tá? Isso evidentemente no nível público, né? Não é discutir a vida privada do Bolsonaro, porque eu não sou retardado que nem esse velho nojento, então meu objetivo não é discutir a vida privada do Bolsonaro se ele não quiser. Então, assim, meu objetivo é discutir o que ele está apresentando para o país, que ele está apresentando ali, né, no contexto político e histórico do Brasil atual, do Brasil recente, né, dos últimos 10, 12 anos aí. Tá? Então está aqui uma espécie de elogio da mentira. Agora, o segundo aspecto é o de que tudo isso que eu falei aqui, né, nesse início do vídeo, quer dizer, essa obra aberta escancarada e esse, digamos, esse comportamento e todo esse desenho da lógica que rege a cabeça da direita brasileira, especialmente a direita tradicional, mas também a direita bolsonarista, né? Tudo isso, na verdade, o que isso escancara? Né? Escancara o que eu tenho chamado aqui de reflexividade negativa da direita brasileira. Tá? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre os 3 disfarces, né, da direita contemporânea, da direita atual, né, melhor dizendo, e o quanto que esses disfarces representam ali digamos, uma desconexão desses modos de enxergar o país e a própria inserção no país, o quanto que isso se desloca de outros elementos da complexidade brasileira e tudo mais, e que acaba atrapalhando a enxergar melhor a coisa, inclusive no nível crítico, no nível autocrítico, também, que é interessante pensar isso. Tá? Então está aqui, pensei isso quando eu li um trecho aqui do Anthony Giddens, né? Posso até reler para vocês aqui, está na página 45, ele diz, né, a reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre essas próprias práticas, alterando assim constitutivamente o seu caráter. Ou seja, né, as pessoas da modernidade para cá estão o tempo todo funcionando numa lógica de alterar, de modificar e etc e tal, né? É o que ele está desenhando aqui, ele chama de reformar, né? São constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada, etc e tal, e alterando isso sempre, né? A questão é que no caso da direita brasileira, esse comportamento que está muito bem descrito ali pelo Anthony Giddens, que é essa lógica de ficar o tempo todo renovando,
que é a lógica da modernidade, né, a criação sistemática, a modificação, etc. e tal, a cabeça da direita brasileira é formada a partir de uma lógica negativa em relação ao próprio país. Então toda mudança que a direita brasileira desenha, ou propõe, ou estabelece, ou, digamos, encaminha e etc. e tal, está, especialmente quando isso está conectado com a política de Estado, mas também na mentalidade contemporânea que sustenta isso no voto e no comportamento, no diálogo, etc. e tal, está, na verdade, pautada por uma lógica negativa que acaba gerando o quê? Um atraso para o país o tempo todo, né? Então é a mescla dessas duas questões, ou seja, né, tá aqui o Darcy Ribeiro chama isso de... Ele desenha isso a partir de uma reflexão sobre o mazombismo, tá, que é, como eu já falei aqui também, aquela questão, né, do brasileiro que era filho de português e nasceu aqui, lá no início do Brasil, lá no Brasil Império e tal, né? Então quer dizer, o cara era filho de português, nasceu aqui, então ele não era nem português legítimo e nem brasileiro legítimo, né? Então ele ficava numa espécie de limbo ali, e isso foi se desenrolando, né, pela história do Brasil, tá? Especialmente na conexão com a coisa pública, né? Mas também na perspectiva, na visão de país, etc. e tal. Tudo isso hoje, né, repetindo aqui o que eu já falei em outros vídeos, fica muito bem escamoteado, né, enfim, escondido e de certa medida até neutralizado do olhar, para o olhar crítico, por essas posições pretensamente contemporâneas do globalizado, do ingênuo líquido, né? Ou do neo-identitário estrito, ou do individualista neoliberal, porque como a gente hoje está vivendo uma época enfim, né, de uma série de multiplicidades aí, digamos, guerreando e convergindo e divergindo, qualquer coisa parece contemporânea, né? Só que isso, no caso da direita brasileira, esconde esse aspecto e ajuda a esconder, né? O que é mais dramático aí no nível da reflexão, tá? E aí, enfim, tem a questão do racismo, né, ponderada aqui pelo Gessé Souza, que eu também já fiz um vídeo sobre isso. A antropofagia do Oswald, hoje atualizada, ela é uma forma de neomazombismo, tá? E também de racismo. O que mais? A leitura do Sérgio Buarque de Holanda, salvo aqui alguns pontos importantes que ele pondera, mas também tem algo aqui de manutenção desse mazombismo, né? Enfim, né, porque ele fica defendendo aqui características negativas do país, etc. e tal, o Gessé Souza fala disso também. Ainda que, repito, o livro não seja, obviamente, ruim, muito pelo contrário, é um bom livro, mas tem alguns problemas aqui de desenho, né, nesse contexto que eu estou ponderando aqui. E, obviamente, que isso comparece na ideia de complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, que eu redesenhei aqui para complexo de Double Doodle, pensando já em deslocar esse contexto que está muito repetitivo até hoje, né? Então está aqui, e aí também o Narciso às Avessas, né, do Nelson Rodrigues, tá? Então todas essas ideias aqui, quer dizer todas essas propostas, né, e todas essas percepções de país, etc., ficam muito evidentes. Fiz aqui vídeo falando sobre a música do Legião Urbana e cansei de escutar isso. Eu mesmo repetia isso de maneira idiota quando era moleque, porque quando a gente é moleque, muitas vezes a gente faz coisas imbecis, idiotas, né? Então eu fazia isso sem pensar, tocava lá o que país é esse? É a porra do Brasil. E hoje, quer dizer, depois de um certo tempo, eu repensei e falei, né, pô, isso tem alguma coisa errada nisso aí, né? E isso, mas de qualquer maneira, isso é uma manifestação atual desse mazombismo, desse tal complexo de vira-lata, etc. e tal, e até da antropofagia, digamos, né, repaginado para um outro contexto, mas sem um processo de autorreflexão mínimo que pudesse gerar ali a percepção de que isso, no mínimo, é cuspir na própria imagem mesmo, né? Bom, então dito isso, pessoal, vamos então refletir aqui o texto, tá? Do Thales Absaber. Ele fala aqui então de novo aqui para vocês, tá? O livro, certo? Então aqui na introdução, na página 7, ele diz uma coisa aqui que é o seguinte, tá? Então é no prefácio, né? Ele diz aqui: esses processos sociais e políticos em acontecimento, abertos e tensos, que não se sabe bem se estruturais ou superficiais, se sintomas ou quanto são formativos, não tem precisa referência nas categorias de pensamento político e social do passado moderno brasileiro. Eu diria que tem sim, acabei de mostrar que, do meu ponto de vista, tem, né?
ainda que seja, e aí eu concordo com ele, é uma mescla entre elementos estruturais e superficiais, né? Na verdade ele chama de estruturais. Eu nem gosto muito dessa palavra, já falei aqui da questão do racismo estrutural, que isso muito mais atrapalha do que ajuda, né? Até porque se a gente entender que essas questões são efetivamente e inevitavelmente estruturais, então não vão mudar nunca, né? Então deixa pra lá, entendeu? Só que a gente tem que mudar essas coisas porque parte desse contexto, que é chamado de estrutural, são, né, alguns elementos aí disso são causas e motivos de uma parcela do nosso atraso no Brasil atual, tá? Então, quer dizer, eu acho que tem elementos, eu não diria estruturais, mas históricos e elementos superficiais ou atuais e etc e tal, né? Isso é inegável. Então vamos lá, agora depois ele diz aqui na página 9: nossa pacificada democracia de massas de consumo é também uma ruína social permanente, aberta aos olhos de quem quiser ver, em que qualquer demagogo parafascista, baseado em sadismo barato da vingança e distribuição generalizada de armas, tem boas chances de chegar ao poder. Concordo plenamente com isso, acho que inclusive o termo parafascista é perfeito, porque já fiz vídeo aqui falando também que ficar reduzindo Bolsonaro a fascismo também atrapalha entender outros elementos aqui digamos, né, desse fenômeno que ele representa, tá? Bom, e aí que mais, pessoal? Na 10 ele fala uma coisa aqui que aí eu acho que ele diz o seguinte aqui, né? Poderíamos dividir a literatura crítica de atenção à ebulição contemporânea de um país desejado e arruinado, talvez, em 3 linhas principais de modos e formas de pesquisar. Tem as outras 2 aqui que eu não vou detalhar, tá? Mas ele diz aqui que a terceira é a seguinte, ó: os trabalhos que, reconhecendo a situação histórica e social nova, colam no entendimento dos passos e dos lances abertos a cada momento no tabuleiro produtivo da história, fazendo uma atenta historiografia crítica do presente. Aí ele afirma aqui o seguinte: o 8/1, A Rebelião dos Manés, que é o título do livro, né, está claramente nesta terceira posição, ou seja, de uma certa historiografia do presente, né? E aí eu acho que a gente tem que olhar para o que está acontecendo agora, né? Exatamente isso que eu tenho feito aqui nos vídeos do canal também, mas sempre mantendo um diálogo com a história, porque muitas vezes, e essa é uma das teses aqui que eu tenho, essas manifestações do presente, aparentemente, apesar de aparentemente não terem conexão com a história, porque estão vinculadas ali a determinados elementos que são muito mais atuais do que, digamos, do Brasil Império, mas também carregam alguns elementos da história. Se a gente entendesse que tudo isso que está acontecendo hoje tudo isso é fruto do Brasil Império, do Brasil Colônia, realmente a gente não vai entender muito bem a questão, né? A gente vai cair num neoimperialismo barato, né? Enfim. Agora, se a gente também entende que tudo está acontecendo no nível do presente, que essas manifestações são radicalmente atuais, novas, não tem precedente, não tem elementos, só tem uns vermezinhos vomitando baixaria ali, porque estão monitorando minha casa aqui de forma criminosa, então, mas eu vou continuar aqui. Então, quer dizer, se a gente acreditar que esses elementos são absolutamente novos, né, a gente também não entende muita coisa, porque tem muita coisa que evidentemente aí está aí, ó, desde o Brasil Colônia aqui, né, desde o descobrimento do Brasil e tudo mais, tá? Então eu acho importante também ponderar esse detalhe. E aí vamos ver aqui o tempo, deixa eu ver, se não der eu faço mais um vídeo, tá? Porque geralmente não dá aqui por conta do absurdo que eu estou aturando, mas enfim, aqui no primeiro da 11, ele faz uma ponderação aqui, deixa eu ver aqui, ó, olha só, que eu acho que tem um problema aqui, quer ver? Ele diz, ele está falando da questão, né, do processo social, do Lula e da Dilma e tudo mais, do crescimento dos dois e tal, e também, né, do contexto do entorno, né, dos governos do PT e tal, até o momento ali do golpe, etc. e tal. Ele diz, parece mesmo que isso ter exigido, né, um outro tipo de atenção teórica, um novo tipo de especulação crítica que funde a avaliação das marcas aparentemente contingentes da história
a recolha do seu andamento concreto em uma bem definida historiografia do acontecimento, com a consciência crítica possível em um ponto da história que se sabe em dúvida e em processamento, sem orientação entre o passado e o futuro, e que se apresenta também como elemento constitutivo do tempo. Eu acho que existe, como eu falei aqui, uma parcela de manutenção do passado nesse fenômeno bolsonarista. E para olhar bem para essa questão, basta, ainda que essa palavra nem caiba muito, né? Mas enfim, ler um cara como Edgar Morin, entender a questão da complexidade e tudo mais. Senão você fica preso no presente e não apenas você lê mal a questão, ou melhor, né, você lê de maneira parcial, faltando elementos, mas qualquer proposta crítica que seja feita sem esse desenho mais amplo, ela vai sendo dissolvida pela, digamos, né, pelo andar da carruagem, né, porque não desenhou bem a questão. Então é importante ponderar isso aí também, tá? Que mais, pessoal? E aqui ainda tem também e aí tem uma questão muito importante aqui, que eu vou finalizar o vídeo com esse comentário aqui, e aí depois, para amanhã, enquanto não destruírem aqui, eu vou fazendo, para amanhã eu faço uma continuação aqui desse vídeo, tá? Então no final da 11 ele fala uma coisa muito interessante, que também é importante de desenhar. Ele diz aqui, ó, 8/1, A Rebelião dos Manés, que é o livro, né, parte de uma inquirição ampla, uma dúvida sobre os valores e as formas de se fazer política, para investigar sobre vários prismas a revolta bolsonarista golpista de janeiro de 2023. 2 pontos. Aí ele vai desenhar a questão aqui. Olha só. Como certa direita contemporânea se tornou ativamente insurgente, se dispondo ao conflito aberto contra os poderes formais existentes, enquanto grande parte da consciência genérica da esquerda brasileira abdicou da sua tradição de luta e conflito, ao menos no nível da ideia da transformação direta do Estado. É uma pergunta que ele faz. Eu faria a pergunta de uma outra maneira, com todo respeito, porque o texto é bom, a ideia é importante, o tema é fundamental, mas eu desenharia essa pergunta de uma outra maneira. Eu diria o seguinte aqui, ó. Como certa direita atual, de contemporâneo não tem nada, né? Porque para mim existe uma diferença entre atual e contemporâneo. Contemporâneo, digamos, está numa lógica ali mais digamos, de evolução, de enriquecimento, né, do presente. O atual é uma questão meramente temporal e, né, eu faço essa distinção aqui. Então, como certa direita atual, mas essa parte é até boba, né? A parte mais importante vem depois. Ele diz, como certa direita contemporânea, enfim, né, se tornou ativamente insurgente, se dispondo ao conflito aberto contra os poderes formais existentes. Aí depois ele fala da esquerda. Eu faço 2 ponderações aqui. Primeira, essa neodireita não é insurgente. A palavra insurgente está aqui no dicionário, né? Está aqui o dicionário, ó. Ela representa, tá aqui, ó. Ela representa, deixa eu ver aqui, né? Eu até perdi aqui onde eu anotei, mas ela representa, tá aqui, né? Insurreição, né? Ação ou movimento de desobediência e rebeldia. Quando você interpreta isso, essa ação lá do 8 de janeiro, o próprio comportamento bolsonarista, como uma rebeldia, você acaba caindo num problema que eu até já fiz vídeo aqui falando, se não me engano, sobre uma perspectiva do Safatli, que ele estava ponderando, Vladimir Safatli, né, que ele estava ponderando que essa direita brasileira atual é a única, digamos, né, ela é a única força de ruptura, acho que foi isso que ele falou. E me parece que essa é uma perspectiva problemática, tá? Por quê? Tá aqui, ó, eu anotei aqui, nem a neodireita é insurgente e nem a esquerda abdicou da luta. Eu acho que essa neodireita, ela é retardatária, tá? Então, e ao mesmo tempo ela é massa de manobra da direita tradicional. Não há nenhuma rebeldia no que aconteceu ali, nenhuma revolta, nenhuma desobediência a nada. Pelo contrário, há a tentativa de recolocar uma figura lá no poder, que é o Bolsonaro, que foi um joguete do Paulo Guedes. Paulo Guedes era um Fernando Henrique repaginado, né? Então, assim, essa distinção, já fiz vídeo aqui falando sobre isso também, né? Deixa eu ver o tempo aqui. Vamos para finalizar. Eu já fiz vídeo sobre isso também, né? Essa ideia que os bolsonaristas têm de que o Bolsonaro seria contra o sistema é porque eles desenham o tal sistema a partir da perspectiva estritamente dos costumes,
ignorando completamente a parte econômica, enfim, a parte do contexto mais amplo, histórico, etc. e tal. E, para além disso, existe o problema desse argumento que está conectado com essa reflexividade negativa também, né? Porque se a direita atual, bolsonarista, funciona de uma maneira retardatária a partir de reflexividade negativa, né, e conectada com os diversos interesses da direita tradicional, ela não é insurgente de nada, ela não é rebelde de nada, ela não está desobedecendo a nada. Pelo contrário, ela está tentando manter o status quo. Esse é o ponto da minha visão aqui, tá? Mas vamos continuar falando disso aqui no próximo vídeo, tá? Tá aqui o livro mais uma vez, certo? Um livro bacana, importante aí, e tem mais elementos aqui que dá para discutir no vídeo de amanhã, tá? Então é isso, pessoal. Amanhã a gente se fala aí, tá? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.